Seja muito bem-vindo a essa live, mais uma live aí da CEPAL. É com muita alegria que a gente começa esse momento falando de um tema especialmente, um tema muito importante, que é falar sobre a Europa e principalmente o processo de Europa pós-cristã até que ponto. Bom, meu nome é Felipe Souza, sou missionário da CEPAL, juntamente com a minha esposa Juliana, somos fundadores do Eu Missionário, um projeto, um ministério trabalhando o acolhimento de vocacionados e o servir igrejas que têm o intuito de caminharem junto à missão. Essa noite, então, a gente vai estar falando com uma querida amiga, a Liane Serfas, uma filha de alemães, missionária por mais de 33 anos em vários países da Europa. E a gente queria que você se apresentasse, Liane, seja bem-vinda. Sim, para mim é um prazer estar nessa live e ser entrevistada por você, Felipe. Eu já estou desde 2010 na CEPAL, os últimos 2 anos em Portugal. Eu me tornei missionária da CEPAL. Nasci, sou gaúcha e sou filha de alemães que trabalharam. Meus pais faleceram enquanto eu estive na Europa. E eu trabalhei muito desde pequena já na igreja, com crianças, com juventude, com programa de rádio. Mas, queridos, é isso que eu sinto hoje bastante acontecer. Nós somos cristãos, mas nem sempre andamos com Cristo. E eu fazia tudo para Deus, achando que eu estava fazendo melhor. E um dia, numa viagem no Rio Grande do Sul, não, foi no Paraná, já que meu pai era pastor, eu saí com um grupo de jovens para fazer uma reunião de jovens e nós andamos por um caminho estranho e, de repente, faltava a ponte. A chuva havia levado a ponte. E eu sei que foi um drama muito grande, aquilo que nós passamos, e eu, aquela noite, desembarquei do carro e disse para Deus, de todo o coração: Deus, ou eu sou bem tua, ou eu deixo de ser tua. Porque dessa maneira não vale a pena viver. Eu estou fazendo tudo de bom para ti, meu Deus, mas eu não estou a andar contigo. A comunhão contigo está faltando. E, queridos, a partir daquele momento, a partir daquele dia, Deus começou a escrever a história dele comigo. Não faltaram muitos meses, eu já estava na Alemanha para estudar teologia, porque Deus queria ouvir isso de mim. Ou eu sou bem tua, ou eu deixo de ser tua. E eu recebi uma bolsa de estudo da Alemanha com a ajuda do missionário Werner Bier, que está no Brasil. E fui, porque eu sabia que era Deus. Com 21 anos, eu fui para a Alemanha. Fiz a formação teológica num colégio, num seminário americano, em Seeheim, 40 quilômetros sul de Frankfurt, e depois fiz também uma pós-graduação. Enquanto que eu fiz a formação teológica, eu tive o privilégio de trabalhar com Billy Graham em Amsterdã, 83, com 6.000 evangelistas de todo o mundo que servimos eles. Um estágio eu fiz na Nova Vida, na Áustria, e um em Portugal. Então, eu fiz um em Guimarães, Portugal, e me impressionou tanto que os portugueses são tão religiosos, mas quando a gente falava em Jesus Cristo, eles não conheciam ele pessoalmente. Então, essa sim é a minha apresentação. Nós temos vários blocos que nós falamos, né, Filipe? Sim, E você vai sim. fazendo mais perguntas, mas sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, amigos, igrejas, pastores, amigos, colegas da CEPAL, e que essa noite seja, assim, uma noite abençoada pelas experiências que eu tenho com Deus na Europa, 33 Amém, anos. amém. É uma grande honra estar aqui com a Liane. Sejam bem-vindos, tem muita gente aí participando, tem até, a gente estava brincando, né, teve até já comentários em alemão, né, daí a gente recorreu a Liane para estar traduzindo, mas é uma alegria Legal. imensa a gente ver
que essa noite, de fato, Deus toque alguns corações e aqueça alguns corações pela Amém. Europa. Levante mais Amém. lianas aí nessa Amém. terra brasileira, essa nossa oração essa noite. Liane, Amém. como o Sim. tema da live foi essa visão da Europa pós-cristã, até que ponto? Só uma pergunta que eu queria fazer, porque a gente, como brasileiro, a gente tem algo em mente quando ouve sobre a Europa. Ok, Sim. Europa, continente europeu, Uhum. pensa-se muito. Uhum. Mas pouco da igreja brasileira vê a Europa como um dos campos mais áridos, né, para a É, proclamação do evangelho. é Você verdade. podia falar um pouquinho de como que está essa realidade mesmo, né, da igreja Sim. europeia, por favor? Sim. Eu sinto desde que cheguei ao Brasil no final de 2012 que olhar, geralmente aqui do Brasil a gente olha para o continente europeu como o continente da reforma protestante e imagina que todos os países foram reavivados por essa reforma protestante. Sim, acho que E por não foi todo o isso, continente, né? e não foi isso, Felipe, sabe? Os países nórdicos da Europa, os centrais da Europa, houve muito avivamento. Mas se nós olhamos a realidade, nem a Alemanha toda foi alcançada. Tem regiões na Alemanha que ainda hoje tem o reflexo do que é nunca ter passado por avivamento, né? Então, essa reforma protestante não reformou a Europa toda. E a gente, olhando do Brasil, acha que os 47 países da Europa, do continente, foram alcançados pela reforma. E, Felipe, na Europa, nesses 47 países, tem 750 mil habitantes. E deles, Poxa, tem 15 mil que são membros numa igreja evangélica. E nem todos têm a experiência pessoal com Jesus Cristo. São crentes ou são cristãos nominais, né? sim, Então, por exemplo, os países católicos da Europa só conseguiram acesso à Bíblia no Concílio do Vaticano II. Isso foi entre 1963 a 1967, é bem poxa, recente. Até ali as missas eram em latim e o povo não entendia nada. Então, nós precisamos, quando vamos para a Europa como missionários, nós precisamos conhecer um pouco dessa história da Europa para saber para onde que vamos e se vamos colher ou vamos semear lá, né? sim, Então, por exemplo, a reforma de Martinho Lutero, depois nós temos que olhar a Europa também do movimento europeu, o palco do movimento da contra-reforma que teve, né? O Tribunal do Santo Ofício, por parte da Igreja Católica, que intensificou as inquisições que ocorreram em vários países, Itália, França, Espanha, Portugal, não é? sim. Então, essas nações estão ainda por experimentar um reavivamento, um avivamento, um reavivamento na Europa, não é? Acho que é um processo, né, da igreja entender esses fatos históricos e analisar eles, refletir eles, como isso interfere na igreja, né? Ok, que em É algum momento da verdade, história ser europeu se transformou em sinônimo de ser cristão, né? é Mas verdade. isso não significa que como se for, todo o continente recebeu isso, né? Ainda é um campo missionário, ainda existe lá, né? Existem campos Sim, ainda que não foram alcançados, né? é verdade. Felipe, o evangelho não é relevante para a maioria dos europeus. Escutam essa, há poucos anos na igreja Castelo de Wittenberg, onde Martinho Lutero afixou as 95 teses, houve uma celebração de muçulmanos dedicando aquela igreja ao islamismo.
E eu assisti isso na televisão, e estava justamente na Alemanha, e uma alemã estava no meio do público com uma bandeira alemã, e na hora de toda aquela aclamação islâmica, ela gritou, ela falou: essa igreja é dos nossos valores cristãos e nós não entregamos. E acredita, Felipe, a polícia entrou, tirou essa mulher e calou essa mulher, e a celebração continuou. Então, a realidade da Europa é uma realidade que a gente precisa conhecer quando a gente vai para lá. Sim. Na Europa, tudo é suspeito. As pessoas vivem atormentadas e sem esperança. O que é relevante na Europa, para a grande maioria, são as ideias humanistas. E o que cativa são as filosofias orientais, o esoterismo, a nova era, a yoga, o budismo, o islamismo. Os europeus costumam fazer assim uma mistura de tudo, e quando você chega a falar para eles em Deus, eles dizem: eu tenho meu Deus, eu tenho a minha fé, né? Sim, Então, muito bom a gente precisa conhecer a realidade europeia. sim. As duas religiões poderosas lá é um cristianismo nominal e um islamismo furioso. Os países que no passado enviaram tantos milhares de missionários para todos os continentes, hoje é uma terra fértil para o islamismo e as religiões orientais e o ateísmo, né? Igrejas Isso. históricas na Holanda, na Inglaterra, na Alemanha, na Escócia, ficaram vazias de pessoas e viraram bibliotecas, restaurantes, discotecas, mesquitas. O secularismo ganhou muito, muito terreno nessas últimas décadas, em toda a Europa. Em toda a Europa. Liane, e nessa visão da Europa como um todo, a igreja que está lá, a igreja que não apenas sobrevive, né, mas vive em Sim, Deus. Essa igreja sim, que você conheceu lá, sim. qual foi qual foi a sua experiência com essa igreja? O que a igreja brasileira pode aprender e pode conhecer mais? Como você comentou, né, a gente precisa conhecer mais da igreja da Eu Europa, só, né? eu só quero dizer mais algo, Felipe, eu já vou entrar nessa para responder, mas, por Sim. exemplo, a Europa é um continente totalmente envelhecido, jovens são poucos, 30% desses jovens europeus são viciados na droga, no álcool, não tem perspectiva de vida. Há milhões de refugiados que vieram à Europa nesses últimos anos, né? Uhum. E agora eu vou contar o que eu vi, o que eu presenciei também na Europa. Por exemplo, em 2015 vieram 2 milhões de refugiados. Vieram 2 milhões. bastante, vieram bastante desses refugiados para a Alemanha, por exemplo, e para os outros países, foram repartidos na União Europeia. Felipe, eu conheci uma igreja que me sustenta, para dizer o que Deus está fazendo também de bom na Europa, sabe? Sim, sim. Eu conheci uma igreja na Alemanha que me sustenta há muitos anos, e eles construíram uma casa com salas de reuniões, compraram um terreno onde eles iam tomar café depois do culto e tal. Sabe o que aconteceu? Construíram, acabaram a construção, vieram aqueles refugiados e o governo lá da cidade construiu um refúgio lá bem grande para os refugiados em frente à igreja. Então, no primeiro domingo que eles vieram felizes para celebrar naquele templo novo deles, quando chegaram, abriram a porta, 1, 2, 3, os refugiados correram, atravessaram a rua, entraram nas salas,
encheram o salão, sentaram nas cadeiras, quando os membros chegaram, não podiam entrar mais. Aí então, aqueles irmãos, que eu conheço há tantos anos, há 30 anos, ficaram revoltados, disseram, mas agora os refugiados tomaram conta da nossa bela igreja, o que será de nós, né? Tá bom, então eles conseguiram vencer, chamaram um tradutor e tal, saíram, fecharam a igreja e tal, e voltaram no outro domingo, aconteceu a mesma coisa. Encheu, alguém abriu a porta e já encheu de refugiados. E eu estava em viagem em 2015 pelas igrejas alemãs e também cheguei nessa igreja. E essa igreja me disse, olha, Liana, olha a construção, nós vamos embora daqui, não dá para ficar aqui. E Felipe, eles realmente venderam ali, foram morar no outro lado, construir uma igreja, uma casa com salas e tudo, quando acabaram, e lá chegava, como é que diz aqui no Brasil, o metrô, né? Metrô. O metrô passava por lá, eles mal tinham acabado de construir a igreja, o primeiro culto, passou o metrô, parou, quem chegou? Os refugiados. Entraram na sala felizes para dizer para vocês, hoje naquela igreja tem muitos crentes desses Glória a Deus. refugiados, Amém. fazendo parte do louvor, gente Ah, que sabe fazer louvor a esse Deus que o salvou. E eu voltei a essa igreja em 2019 e os irmãos diziam, oxe. viu, Liane, quando Deus manda, a gente não pode fugir, né? E eu É, fico tão feliz em toda a Europa, muita gente se converteu. Outro exemplo, numa região de Berlim, havia 2 igrejas luteranas fechadas, porque não tinha mais pessoas que frequentavam, e os pastores fecharam, e na própria casa pastoral recolhiam algumas pessoas que ainda vinham. Então vieram os refugiados, foi em 2015 também. Sabe quantos tem hoje naquelas igrejas estão reabertas? quando- 700 pessoas convertidas ao Senhor, glória a celebrando Deus. a Deus. Amém. Então, é incrível o que Deus faz na Europa atualmente. Tem um movimento de oração na Europa. É dos jovens em todo lugar da Europa. Tem o movimento Back to Europe, que é um colega nosso da CEPAL, na Espanha, ele é o líder desse projeto. Tem o Revive Europe, que a Sara Broil, também é da CEPAL, a nossa colega, que lidera esse trabalho na Itália. Então, tem vários projetos maravilhosos alcançando essa Europa com o Evangelho, e Deus está se movendo na Europa, Felipe. Amém. Mesmo em meio Aleluia. às catástrofes e às ações É, que a gente não entende, né? Deus se é, manifesta com a graça dele, com o amor dele e transforma, né? É é. bom, nossa, É. é Felipe, maravilhoso ouvir sabe, isso. a esperança dos europeus, ela está nos filhos dos missionários, dos milhares de missionários que os europeus enviaram para a América Latina, para a Ásia, para a África. A esperança dos europeus hoje é que esses filhos espirituais vêm ajudá-los a Amém. alcançar a Europa, a ajudar a discipular esse povo que se converte, né? Então, Amém. eu Sim. acho que nós devemos olhar para a Europa como aquele único, dos, ai, me ajuda agora, que voltou para Sim. agradecer a Jesus, Ah, os leprosos. os O leprosos. leproso que voltou. É, Sim. nós devíamos ser esse um leproso, como esse um leproso, ter esse coração para chegar à Europa e dizer, estamos aqui para ajudar vocês, né? Amém. Amém.
O velho continente precisa muito de Jesus Cristo. Sim, sim, precisa. Nossa, e Deus está se movendo lá, né? Amém. Sim. Liane, Sim, enganchando aí na fala e tantos testemunhos sim. maravilhosos, como que foi a Liane missionária em Portugal, É, chegando, choque cultural a gente sempre passa, a é, língua é parecida, não é muito parecida assim, tem muitas coisas, tem muitos, né, muito muitas formas, diferente. né, e você fala É, uma coisa que eu acho muito interessante de falar a língua do coração, né, é não verdade, adianta o brasileiro que vai a Portugal e vai falar o português do Brasil, né, é verdade. aprenda o português de Portugal porque é falar essa língua do coração, né. Como foi para a É. Liane, missionária? Olha, Felipe, tem uma história com todas as minhas experiências, uma história que, como é que se diz, que sobressai a todas. Eu me formei tão bem na Alemanha para fazer missões transculturais e fui para Portugal para implantar o Janstein, uma organização que apoia as igrejas, não é, também no Brasil. E eu saí através da Alemanha para implantar o Janstein em Portugal. Então foi muito lindo a minha saída da Alemanha, como Deus é fiel, como Deus cumpre tudo, o que Deus diz quando a gente obedece. Porque eu lembro, faltavam 3 dias para sair para Portugal, meu diretor disse, Liana, você ainda não pode sair. O teu sustento não entrou todo. E eu falei, querido, olha, eu marquei isso com Deus, eu acredito que Deus vai me dar o sustento até o dia da saída. E, Felipe, imagina, um dia antes da minha igreja celebrar a minha saída, me abençoar na Alemanha, que é a Igreja Evangélica Livre em Kander, bem no sul, ali perto da divisa da Suíça. O meu diretor liga e diz, Poliane, você é mulher de fé, olha, o teu salário está cheio, você pode sair. E, Felipe, eu estava Eita, naquele culto da minha igreja e eu precisava um carro para trabalhar em Portugal, porque antigamente, depois da noite, fim da tarde, os ônibus paravam e se a gente fizesse um ministério e dependia de ônibus, não daria. Então, me faltava o carro. E naquele culto tinha uma amiga da Suíça que eu conheci no tempo do seminário. Ela presenciou aquele culto de despedida. Daí eu falei assim, olha, o que me falta, eu falei para minha igreja, o que me falta é um carro para Portugal. E ela ergueu a mão e disse, o carro você tem. Então, Felipe, olha, Deus surpreendia em todo lugar. Mas eu amém. saí para Portugal preparada, bem preparada, cheguei a Estudou Viseu, bastante. cheguei a Viseu, aluguei um apartamento, fui para a casa dos pastores. Aqui eu estou, Liane Serfas, eu quero ajudar vocês através do Jansen. Os pastores me olharam: quem é você? Que missão é essa? A gente não conhece. Aí eu fui na rádio, porque eu queria fazer um programa na emissora, eu bati na rádio, o diretor veio atender, diz ele: aqui, religião? Aqui não. Felipe, eu cheguei arrasada em casa. Eu só tinha água na torneira e um colchão no chão. Eu não tinha nada ainda comprado, né? E eu fiquei fechada naquele apartamento e dizia: Deus, eu não amo esse povo. Olha como eles me trataram. Eles não esperavam por mim. Olha, Deus, né? E comecei a me queixar para Deus. E Deus me levou nessa semana que eu estava a orar, a clamar a Deus e confessar que eu não amava o povo português. Deus me levou a 1 Coríntios 13. Esse amor que tudo pode, tudo suporta, ama, né? O amor dele, né? Incondicionalmente. O amor perfeito. É, é. Então, eu senti, meu Deus, quem morreu pelos portugueses foi Deus, quem ama os portugueses é Deus. Então, Amém. esse amor, eu preciso. Deus me enche com esse teu amor incondicional. Esse Amém. amor eu preciso. E, Felipe, depois que
Deus me mostrou, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo, né? Está escrito. Sim, Só que sim. nós precisamos desejar esse amor derramado todos os dias em nosso coração. E daí, eu fui para a janela, abri a janela do apartamento e eu senti o Espírito Santo dizer assim: Aliane, se já amas o povo português com meu amor, então ajunta esse lixo aí que está no chão aí na frente do edifício. E eu pensei, eu vou ajuntar lixo com as mãos, sem luvas, credo, eu não posso fazer isso. Felipe, mas Deus disse realmente, em 1 Coríntios 13, Eliane, quem ama o povo português sou eu. Quem morreu por ele sou eu. Você precisa desse meu amor. E vai ajuntar o lixo. Amém. Eu fui ajuntar o lixo, Felipe. Quando ajuntei o lixo, eu levei 2 sacos, ajuntei o lixo, olhei para cima, estava todos os vizinhos lá. Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Quem vai pagar essa mulher? Felipe, quando entrei no edifício, estavam lá os meus vizinhos que eu não conhecia, e eles disseram, quem é a senhora? O que está fazendo aqui, ajuntando nosso lixo? Eu falei, não, estou ajuntando o nosso lixo, eu também estou morando aqui. Felipe, aquilo foi impressionante como Deus usou para mostrar para aqueles vizinhos que, afinal, eu tinha alguma coisa que eles não têm. Amém. Semanas depois, voltei para a rádio, toquei a campainha e o diretor apareceu e ele disse, que bom que você voltou. E eu falei, mas o senhor me mandou embora? Daí ele falou, olha, eu quero deixar que a senhora faça programa aqui na emissora. Então, Felipe, o amor incondicional de Jesus Cristo. E Amém. em Portugal eu aprendi o poder da oração. Então, Amém. eu entrei naquela rádio com o programa Momentos de Paz, as pessoas, olha, eu distribuí em 23 anos, em 5 emissoras de rádio que eu estive, católicas, que me deram a oportunidade de comunicar o Evangelho, eu distribuí milhares de Bíblias, filmes de Jesus, empresários, políticos vinham buscar na porta da casa, porque eu vi o programa e eu dava o telefone e eles vinham buscar a Bíblia. Então, esse amor de Jesus Cristo, nós podemos ter todo o preparo para ir para a Europa. Mas se nós não amamos como Jesus Cristo ama os europeus, nos falta o principal. Nos falta o principal. Sim. Felipe, na Europa não tem ninguém que não queira ser amado incondicionalmente, né? As Sim. pessoas, você precisa criar amizade com elas, conhecer elas, você precisa estar com elas e elas vão receber aquilo que você tem para dizer para elas. Olha, eu te conto mais, Felipe, pela oração eu entrei no Carmelo de Coimbra, em Portugal, onde ninguém entra, tinha sobrevivente de Fátima, a irmã Lúcia ainda viva, e Deus, eu orei, eu digo, Deus, eu queria levar uma Bíblia para o Carmelo. E Deus abriu a porta e eu entrei com o filme Jesus e uma Amém. Bíblia. Glória a Deus. Então, a oração, Felipe, a oração, meu Deus, a oração abre portas, escancara portas, porque é Deus que faz. É Deus que faz. É maravilhoso, né? Ver esse Deus É, se manifestando e nos usando de forma tão simples, né? Como é você falou, verdade, ao preparo, a todo o suprir de Deus, é ao verdade, amor de Deus manifesto, o amor de Deus é verdade. tocando, mas a ação É, simples de descer as escadas, pegar é. Ai, um meu saco de Deus, lixo, Felipe. ensacar e É. servir os locais, né? Com esse amor de Deus, né? A primeira vez que eu ouvi você contando essas histórias, há quase uma década, né? Me É. marcou você falando assim, o amor da Liane não chegaria nem à porta, Não, né? não. Mas daí eu Felipe, me eu lembrei. entrei
quando eu entrei no avião para vir ao Brasil em 2012, eu falei, Deus, eu não amo os brasileiros. Eu falei no avião. E eu disse, Deus, que bom que você amou o povo brasileiro, morreu por ele, ressuscitou por ele, e esse amor eu preciso pelo povo brasileiro. Ai, meu Amém. Deus. E Deus enche, enche, É, enche o nosso coração por esse amor. Mas deixa eu te contar mais um exemplo de Portugal. sim. Eu quero contar sobre o Carlos. Eu fiz um programa com jovens suíços numa cidade Lamego, e naquele programa que nós fizemos, apareceu um cara, assim, bem escondido, sujo, maltrapilho, cabelo bem sujo, roupa rasgada. E sabe quando é Deus me dizendo, Liana, é esse, é esse, é esse. E eu fui lá, eu chamei ele, eu digo, como é que é teu nome? Vem aqui, vem perto de nós. Não, eu não quero nada com o evangelho, eu não quero, não quero. Mas ele gritou desesperado. Então, aquela noite nós fomos embora, voltamos para Viseu, mas o Espírito Santo me incomodou, Liane, o Carlos. Eu fui até a cidade de Lamego, perguntei à polícia lá, polícia, vocês conhecem um cara assim, cabelo comprido, encaracolado, drogado, alcoólatra? Ai, a polícia me disse, se a senhora encontrar esse cara, por favor, nos entregue esse cara. Aí eu pensei, não, 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 Deus tem uma história com esse cara. E eu andei por lá e procurei ele, as pessoas não conheciam, de repente cheguei numa oficina, e o seu Antônio, eu lembro o nome do dono da oficina, quando eu perguntei, o senhor conhece um cara assim, maltrapilho, drogado, sujo, sem esperança? Aí ele falou, vem comigo. E eu fui com ele, atrás da oficina tinha papelão no chão, pneus, Felipe, 8 graus abaixo de zero. E sabe quem estava deitado lá? Oxe. O Carlos. O Carlos. Aí eu fui lá, eu pedi licença para o seu Antônio, eu peguei na mão do Carlos no chão e puxei ele. Digo, Carlos, tem esperança para você. E ele gritou, não, é a senhora, eu conheço essa voz. Não. E eu digo, Carlos, venha, tem esperança. Eu chamei ele de novo, puxei ele. De repente eu vi uma lágrima caindo no olho do olho dele. Só para encurtar a história desse Carlos. Ninguém dava nada por ele. A polícia queria pegá-lo e prendê-lo. Sabe onde é que está o Carlos hoje? Olha, O Carlos é líder de uma casa de recuperação em Bilbao, na Espanha. glória a Deus. O amor de Deus incondicional derramado em nosso coração vai fazer com que nós, com os olhos de Deus, vemos essas pessoas. E vemos essas pessoas que Deus ama tanto e quer Amém. resgatar. Você Amém. sabe, antes de sair de Portugal, eu pedi a Deus, Deus, eu quero um presente, que o Carlos venha me dizer tchau. Felipe, você acredita no dia do carregamento da mudança? Tocou minha campainha, eu fui atender. Oi, Liane, é o Carlos. Ah, Oração. Olha, eu posso contar livros de experiências nessa hum, Europa, na Alemanha, na amém. Espanha, na França, na Suíça. Deus se move quando você ama É. esse povo com o amor de Deus. O meu não chega para nada, né, Felipe? Sim. Mas, ó, Felipe, eu Am- tenho tantas histórias, a gente não vai sair daí, o povo vai se cansar, né? Histórias as quais a gente já conversou antes de você fazer um livro, né? Escreva um livro, Eliane, escreva que vai É, abençoar muitas vidas. Eu tô louco para ler esse livro, aliás, mesmo sabendo várias um dia, histórias, mas um é, dia, um dia. Sabe que amém. meu coração ficou na Europa. Eu É, vim aqui para. Depois eu vou dizer mais, né, sobre a minha sim, volta ao sim, agora Brasil. mesmo. Liane, É. depois de uma vida de tantas histórias, tantos testemunhos maravilhosos na Europa, aí a Liane volta para o Brasil, É, a Liane ouve a Deus e é. continua seguindo o que Deus manda fazer. Como é Meu que foi Deus. esse retorno? Como é que foi e por que
vir para o Brasil. Fala um pouco da MEP também, por favor. Sim. Oh, Felipe, eu tinha certeza que eu ia morrer na Europa amando aquele povo, né? Eu tenho milhares. Ó, eu fui levado, só para concluir Portugal, antes de sair, eu fui levado a tribunal em Portugal pelo satanismo. Eu fui ameaçada 2 vezes de morte, porque um casal espírita se converteu, a retaliação do inimigo, mas, ó, Felipe, valeu tudo a pena, porque Deus salvou tanta gente. Mas eu Sempre vi vale, na né? Europa muitos brasileiros chegar e sucumbir, Felipe, porque eles não estavam preparados para a realidade. Eu sei como a gente tem que prestar conta à igreja, que envia fotografias de convertidos e tal, e muitos brasileiros não aguentaram aquele. A Europa é a longo prazo, é relacional, uma missiologia relacional, né? Muito diferente, né? Então, eles não foram preparados para essa realidade. E Deus me mostrou, depois de orar bastante, que eu fosse mobilizar missionários, preparar missionários para irem nessa difícil Europa, mas estarem lá porque Deus colocou, porque Deus quer usar, ajudar a preparar essas pessoas. A CEPAL não envia implantadores, revitalizadores, e eu estou com a CEPAL, né? Então, mas eu tinha o desejo no coração, a Europa precisa dessas pessoas, né? De erguer as mangas e trabalhar mesmo para que as pessoas sejam salvas. Então, aqui em Curitiba, nós fundamos no final de 2012 a MEP. Ok. Quando Deus me revelou que a MEP devia nascer, eu falei com toda a equipe da liderança da CEPAL, que é a minha equipe, eu digo, esse é meu projeto que eu sinto que Deus quer, né? E Sim. todos disseram amém, todos estão felizes com o trabalho que estamos a fazer. E a Amém. MEP surgiu em Curitiba com pastores, empresários, né, missionários, e nós estamos agora, por causa da pandemia, nós estamos enviando o primeiro casal de missionários para a Alemanha. Amém. E, Felipe, a MEP só trabalha em parceria com os europeus, sabe? A reverse mission é bem difícil, né? É bem difícil. Sim. Mas é um caminho porque nós ganhamos tempo, eu sempre trabalhei com os europeus, enquanto que alguém vai lá, começa um trabalho do zero, ele vai precisar uns 10 a 20 anos para ter um pequeno grupo que realmente está junto, né? E quando você vai já sabendo com a equipe que você trabalha no campo, a equipe te espera, você já conhece ela antes de chegar, é mais fácil, você vai poder entrar com os teus dons e talentos e vai somar e vai reduzir o tempo, entende? Então, Sim. é assim que nós trabalhamos como MEP, como Missão Esperança para a Europa, nessa parceria com os europeus. Temos agora mais 2 famílias, um a fazer o tempo de candidato, o outro já desejosos, e nós oramos. Olha, eu clamo a Deus, Felipe, que venham pessoas chamadas pelo Senhor, que não sejam Amém. pessoas assim que alguém disse, alguém falou, mas que Deus falou, vá, eu estou contigo, né? Sim. Tá bem. É. A MEP, eu sempre penso a MEP como uma ponte, né? Entre esses É verdade. vocacionados que Deus tem levantado para servir. E é muito bonito isso que vocês fazem do missionário sai do Brasil já tendo essa parceria, já tendo esse contato com a igreja de lá, já tudo É acordado de ambas verdade. as partes, Igreja Brasil, Igreja Europa. É verdade. Isso é extremamente É verdade. importante, né? E é como você falou, otimiza muito a missão, né? Se ganha tempo, Muito, né? Espaço de muito. tempo, né? Isso é muito importante.
Olha, para E você ter ideia, o Márcio e a Glaucia, que vão sair agora em maio para a Alemanha, eles conhecem a equipe da Alemanha que vai recebê-los, eles conversam no amém. Zoom, eles se conhecem, eles oram junto, eles se alegram junto. Ai, que maravilha! Eu digo, já tem um patrão na Alemanha, né? Tá na hora de ir embora. Ai, mas é tão bom, e que Deus chame muitos Ah, brasileiros, né, para irem conosco ou com outras organizações, mas indo para o velho continente, ajudando aquelas pessoas que precisam do amor incondicional de Jesus, né? amém. Liane, daqui a pouco a gente vai abrir para algumas perguntas. Sim, Eu vou pedir ajuda para o Felipe depois dar uma olhadinha e até soltar qualquer coisa, uma perguntinha daqui a pouco. Mas antes eu queria sim, fazer uma pergunta para a gente fechar esse espaço. Eu não sei se você vai falar tá. mais alguma coisa da MEP, mas depois a gente já focar no último bloco. Tudo bem? Eu acho que vamos para o último bloco, né? Tá, perfeito. Depois a gente Uhum. ouviu muito disso, dessa realidade da Europa como um todo. É algo tão secularizado, algo tão polarizado, algo tão sedento do amor de Deus, sedento pelo amor incondicional, mas sem muitas vezes entender que é possível receber esse amor É verdade. incondicional. Depois a gente ouvir a realidade da igreja europeia, depois de ouvir maravilhosos testemunhos de uma missionária brasileira servindo por tantos anos em solo europeu, a gente entende que sim, em muitos aspectos a Europa se torna já pós-cristã ou nem se torna pós-cristã porque nem foi cristã em muitos locais dela, não é? Mas nós como igreja brasileira, ao enviarmos missionários para a Europa, isso é uma reflexão que a gente tem que ter. Que missionários que dão certo na Europa? Que É, missionários que a Europa necessita, né, como campo missionário? sim. Ó, Felipe, a certeza, nós precisamos voltar à metodologia de Jesus Cristo. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele via elas todas como ovelhas sem pastor. Ele amava elas incondicionalmente. Esse amor de Deus incondicional. Ele andava no meio da multidão. Nós precisamos estar no meio da multidão na Europa, conhecer as histórias das suas vidas, atar as suas feridas, ajudar a resolver os seus problemas. Os europeus têm medo dos refugiados desde 2015 ou antes, né? Porque Sim, porque viram também que vieram os falsos que fizeram ataques terroristas, né? infiltrando-se, né, Então, nesses refugiados. é, então, eles têm medo. Esse medo intensificou com o Covid e agora com a guerra que tem na Europa. Os europeus estão cheios de medo. Conhecer a sua história também. Conheceram a história daqueles que chegaram à Europa. Nossa, você chora com as pessoas, você celebra com as pessoas, você anda com as pessoas, você convive com as pessoas, anda de bicicleta, vá com o cabeleireiro com elas, vá fazer as compras, convida para o jantar, senta com eles na mesa, ouça suas histórias. E Deus e Jesus dava àquela multidão a palavra da salvação. E Deus, Amém. se nós usarmos essa metodologia na Europa, nós vamos levar muita gente aos pés de Jesus Cristo. Os europeus não confiam em você quando você chega e diz: olha, eu trago Jesus Cristo para você, eu sou missionário. Eles vão dar a volta. Felipe, agora, se você começa a fazer parte da vida deles, eles estão abertos para aquilo que você vai dizer. E eles vão preparados pelo Espírito Santo a aceitar o que você está dizendo. Então, a Europa Amém. precisa de missionários que adotem essa metodologia de Jesus Cristo. E, Felipe, eu gostaria de
de usar ainda dois exemplos que ocorreram na Europa que me tocaram profundamente antes de finalizar. Olha, em 2009, na Inglaterra, foi realizada uma campanha ateísta da British Humanist Association com o apoio de Richard Dawkins, o patrono dos ateus, quando na cidade de Londres, 30 ônibus por 4 semanas foi afixada uma faixa do tamanho do ônibus com a frase: Deus não existe. Pare de reclamar e aproveite a vida. Nós vimos isso em toda a Europa, nas notícias. Poxa. Então, 4 semanas esses ônibus. Agora ouça, Felipe. Na Espanha, após um grupo de poucos crentes, bem simples, sem posses, sem nada, ouvirem essa notícia, crentes verdadeiros em Jesus Cristo, eles não tinham nem computador, escreveram em folhas de caderno: Deus está vivo. Se quiser conhecê-lo, nos pergunte. E eles puseram em todas as casas, em todas as lojas, em todos os carros. Imagina, os jornalistas que andaram em Londres, atrás daqueles ônibus, onde dizia Deus não existe, para de reclamar e aproveite a vida, eles queriam saber o que se passa nessa aldeia espanhola. E foram lá. Olha o que Deus fez. Ele tocou o coração de um jornalista muito radical que foi lá. Tocou e esse homem saiu de lá conhecendo Jesus Cristo. Amém. Agora eu te digo, Felipe, mais vale um crente firme em sua fé e audacioso no seu testemunho do que milhares de ateístas sem esperança. Sim. Olha que lindo testemunho desse povo espanhol. Eu quero contar mais um exemplo de Portugal na minha saída. Eu já estava em 5 emissoras católicas e mais uma em Canas do Senhorim, uma rádio me escreveu e pediu para eu ir lá, que eles queriam falar comigo. Eu chamei o meu pastor para ir junto e nós fomos. Fomos a Carregal do Sal, é o nome da cidadezinha. Uma pequena aldeia lá no interior. E eu e o pastor chegamos lá, haviam 3 homens que nos receberam, e daí eu perguntei por que eles escreveram sobre o programa Momentos de Paz, que eu faço em outras emissoras. Sabe o que aqueles homens, sem esperança em Jesus Cristo, me disseram? Nós ouvimos o seu programa. Esses valores que a senhora fala nas outras emissoras católicas, é os valores que a cultura portuguesa precisa. E nós queríamos que a senhora viesse fazer esse programa aqui. Daí, eu falei para eles, olha, mas quanto tempo os senhores queriam que eu fizesse o programa? Sabe o que eles me disseram, querido? Nós queremos que a senhora faça o programa durante o dia todo. E nós fazemos o programa da noite. Sabe o que eu senti naquela hora, Felipe? Eu chorei. Eu chorei porque eu vi em Portugal e na Europa aquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Se vocês se calarem, as próprias pedras clamarão. Sim. Uma rádio com donos que não conhecem Jesus Cristo, querem que os valores bíblicos sejam anunciados, que a cultura portuguesa precisa conhecê-los? Eu diria diferente esse versículo. Eu mudaria um pouco esse versículo para o seguinte: obedeçam o chamado de Deus para as suas vidas, ou as próprias pedras clamarão, se não atenderem. O missionário que dá certo na Europa, Felipe, como eu falei, é aquele
que, apesar de todo o preparo que ele precisa, ele não vá sem dizer Deus. Você, Deus, o meu Deus, que morreu pelos europeus em Jesus Cristo. Você que ressuscitou Jesus Cristo, eu preciso do teu amor. Porque o meu não dá. O meu não dá. Mas o teu me faz engolir tudo que for preciso. Mas ficar Amém. firme amando aquele povo e levando aquele povo a conhecer Jesus Cristo. Olha, Glória a Felipe, Deus. eu vou calar, porque senão nós vamos ficar 3 horas na live aqui, né? Ai, a gente ficaria, tranquilamente. Ai, meu Deus, Ai, Felipe, mas é bom demais. eu queria estar lá. Ou eu queria 150 anos de vida para servir a Deus na Europa e amar aqueles europeus como Deus os ama. Deus sabe os nossos corações, Deus sabe o lugar onde Ele põe a gente, né? E grandioso exército que Deus tem levantado através da MEP. Vai lá e que Deus abençoe. Liane, para finalizar, já que a gente falou um pouquinho da MEP também, quem quiser saber um pouco mais da MEP, tem os dados da MEP depois, até eu pedi para o Felipe colocar aqui abaixo, se possível. Mas quais são os pedidos de oração que a Igreja Brasileira pode levantar e orar pela Missão MEP, pela Liane? Como que a gente pode servir vocês? Olha, primeiro que oram pela Europa, né? Amém. Nós temos agora a guerra na Europa que oramos pelos dois povos, porque tem povo de Deus tanto num como no outro país, clamando por a guerra parar, né? Que nós clamamos por acabar, porque eu sinto dos meus amigos na Europa como eles estão apreensivos com essa guerra. Segundo, que Deus chame brasileiros. O Brasil é um celeiro de missionários. O Brasil, nós brasileiros temos uma alegria, o relacionamento com pessoas, nós somos relacionáveis, isso é dado por Deus. Isso para missões em qualquer país, mesmo no Brasil, é a chave, né? Me relacionar com pessoas que eu não conheço. Então, orar para que Deus chame pessoas. Amém. Olha, Felipe, Deus não vai chamar se nós estamos trabalhando para Ele, mas não andamos com Ele. Nós precisamos Sim. ouvi-lo, nós precisamos senti-lo, como aconteceu para mim. E se nós estamos a fazer tudo para Ele, mas longe dessa comunhão com Ele, nós não vamos sentir Deus. Então, que Deus chame brasileiros para irem conosco ou com a CEPAL Amém. ou com qualquer missão brasileira para a Amém. Europa. A Europa Amém. precisa, sim, de, como é que se diz? Uma peregrinação de missionários para a Europa. Felipe, Amém. essa é a Amém. minha oração. Essa é a minha oração. E Sim. depois, as pessoas podem nos contatar se querem saber mais sobre essa parceria, como nós fizemos com a Europa. Mas Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a igreja brasileira, que já fez tanto por missões, mas eu acho que ainda dá para fazer mais. Sim. Sim. Ainda há muito por se fazer por aqui, né? Liane, eu É queria verdade. finalizar orando por você, orando pela Amém. MEP. Muito obrigado. Orando por vocês que estão participando, estão com a gente. Muito obrigado você que está acompanhando até agora, que vai esteja saindo dessa live, assim como eu, coração aquecido, já está intercedendo pela Europa, servindo a Europa Aleluia. sempre que possível, e que Deus levante mais homens e mulheres que amem Ele acima de tudo. Vamos orar. Amém. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso. Podemos glorificar teu santo nome, te Aleluia. adorar. E além disso tudo, sermos tão maravilhados com as tuas boas obras, com o teu grande amor pela Europa, também trazendo a nossa reflexão, teu grande amor por nós. Pai amado, que essas palavras que o Senhor colocou nos lábios da Liane essa noite, que tocaram no nosso coração de forma tão impactante, que continue impactando, que continue tocando. Se há pessoas que estão
vem dessa live, não importa em que momento, mas tem um chamado, uma vocação do Senhor para servir o povo europeu. Deus coloca pessoas do Senhor na vida dessas pessoas, para que eles caminhem esse maravilhoso caminho de serem vocacionados, mentorizados, preparados, mas que acima de tudo eles continuem amando o Senhor Jesus. Acima de tudo eles continuem se relacionando com Deus. Pai amado, nós te clamamos, Pai. Continua usando tua filha, a Aliane, continua abençoando ela. Deus, o Senhor sabe do coração dela. Nós te louvamos, Deus, como a gente é abençoado por o Senhor ter trazido ela de volta para o Brasil. Mas a gente sabe o quantas coisas ainda precisam ser feitas na Europa. Então, Pai, abençoa a MEP, a CEPAL e tantas outras missões que têm entendido esse chamado e servido a esse povo tão amado que é a Europa, que são os países da Europa. Deus, nós te clamamos. Essa mensagem deixada essa noite de existe sim uma Europa pós-cristã, existe sim uma Europa que nunca foi cristã, existe sim uma Europa não alcançada, mas ainda existem homens e mulheres que Deus tem levantado, que vão como peregrinos, uma grande peregrinação de homens e mulheres servindo de forma simples, o evangelho prático, é tão profundo e tão profundo. Que o Senhor levante esses homens e mulheres para estarem indo lá, Deus. Nós te clamamos, Pai. Muito obrigado, Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Yane, muito obrigado. Foi um prazer, Felipe. Tem uma pergunta aqui. Todos. Deixa eu só fazer a pergunta, senão eu vou esquecer. Alguém perguntou se a live vai estar gravada, vai estar no canal da CEPAL mesmo. A Ivy mandou uma mensagem aí, eu tive ido na IBEC de São Paulo falar. Ela vai para Portugal. Ivy, depois eu te passo o contato da Liane. Ela vai para Portugal agora em abril. Oh, que bênção! Vai ter uma igreja para congregar lá. Com certeza a Liane vai poder indicar. Que bênção. Tinha alguém também perguntado, Liane, como pode ajudar, como as pessoas que estão assistindo a live, como elas podem ajudar a MEP? Seria entrando em contato com você, entrando em contato no site ou nas redes sociais da MEP? Sim, eles podem contatar pelos contatos que foram dados e fazer as perguntas. Eu estarei pronta para responder aquilo que eu puder, tá? E olha, muito obrigada, Felipe. Tenho que agradecer a você, ao Felipe que trabalhou na técnica, toda a equipe, a Edna que fez todo o trabalho anterior. Obrigada, gente. E Deus abençoe a todos. É o desejo do nosso coração, né? E, Felipe, vai sair outras lives também pela CEPAL, né? As pessoas têm que seguir lá para ver, né? Isso, se você quiser saber mais sobre outras lives que a CEPAL vai estar transmitindo, vai estar servindo a Igreja Brasileira, entra lá no Instagram da CEPAL, entra lá no Facebook, no próprio YouTube, a gente sempre solta os teasers antes, sempre tem as artes, vai acompanhando, tem muita coisa ainda por vir. Liane, muito obrigado, uma ótima noite. O Felipe da técnica, o nosso Felipe da técnica falou que em 10 minutos essa live está disponível, né? Ah, legal, perfeito. Isso mesmo. Então, gente, para quem não entendeu, eu sou o Felipe e tem o Felipe da técnica da CEPAL, né? Então eu sou os Felipes aqui. É verdade, é verdade. Amo, um beijinho para todos, Deus abençoe. Foi muito muita gente mandando aqui. Foi ótimo. Que Deus abençoe, gente. Liane, um abraço. Até. Outro. Tchau, gente. Uma boa noite. Tchau.